O site, eu não sei porque ele não atualizou os posts, tá? Geralmente quando eu já posto, ele já vai lá e atualiza, enfim. Se vocês virem aqui na parte da página principal, né? Introdução à modelagem de dados, curso de banco de dados 1, vai ter a aula 10. Tá, ó. Aí na aula 10, vocês caem aqui, projetando um banco de dados. Correto? Até agora, o que a gente viu foi a parte o quê? Foi a parte realmente de projeto, basicamente. Então, análise de requisito, apesar de a gente não chegar, né, a entrar em detalhes, porque não é o escopo da disciplina, ela é importantíssima para a gente poder começar a modelar, começar a desenhar o MER, né, para depois fazer o MR, correto? Para depois aplicar as formas normais. Agora, quando a gente já tem todo o nosso banco normalizado, vamos dizer assim, é nesse momento que a gente começa a se importar um pouco ainda com a tecnologia, tá? E vai ter uma figura aqui que vai mostrar um pouco disso para a gente. Antes de utilizarmos comando SQL, vamos identificar algumas formas de planejar a criação de banco. Esse planejamento é extremamente importante para a estabilidade de todo o sistema. Estudos indicam que quanto maior tempo despendido no projeto de banco, menor será o tempo despendido em manutenção do modelo. O banco de dados em si, ele começa a ser crítico a partir do momento que realmente a gente tem o projeto, né, de sistemas sendo confeccionado. Por quê? Porque toda vez que o banco mudar, provavelmente a codificação do seu sistema também vai mudar. Correto? Por mais que hoje os sistemas sejam feitos em camadas, certo? 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas, não importa, certo? Se tem alteração na base de dados, você tem que adaptar o seu código a isso, tá? Logicamente, o ideal fosse, né, que isso não interferisse, mas interfere, não tem como não interferir. Podemos comparar a criação de um sistema de construção de edifício. O projeto de banco de dados está para o sistema da mesma forma que a estrutura do prédio, que está para o edifício. Se não for dada devida atenção ao desenho do banco, pode se comprometer todo o desenvolvimento do sistema. É a mesma coisa, então, que a gente tem o quê? Uma construção civil, um prédio de 10 andares. Para se fazer um estudo, certo, correto de um prédio de 10 andares, tem que ter muita conta ali, certo? Tem que ter muita engenharia, correto? Tem que realmente ver se o solo está apropriado a erguer 10 andares. Tá? Se a minha estrutura estiver ruim, obviamente esse prédio vai ceder, né? Ou entortar. Eu não sei se vocês já viram um caso que o prédio realmente tomba. Vocês já viram isso? Dá inclinação de 15 centímetros. Imagina o que acontece com as paredes. Começa a rachar inteiro aquilo lá. E para consertar um negócio desse depois, do prédio já estiver levantado? Tá? Vocês imaginam o problema que é isso? É basicamente a mesma coisa que a gente tem em sistema. Tá? Óbvio, sistema a gente não vê fisicamente ele, tá? Mas é como se fosse essa mesma comparação. A estrutura que a gente está mexendo é muito baixa. Então, tudo que está em cima, realmente a gente vai precisar pegar e reestruturar. Custa, obviamente, vai custar mais caro, tempo e dinheiro, né? O sistema terá melhor qualidade, será mais fácil no futuro implementar novas rotinas, procedimentos e agregar novas informações necessárias. O processo de análise dos dados pressupõe 3 fases distintas e integradas, como modelo conceitual, desenho do banco e criação do banco. O modelo conceitual, nós vimos, foi justamente a parte do quê? Do MER. Desenho do banco, o MR, e mais o quê? As formas normais. Agora a gente vem para essa fase aqui, ó, criação do banco. Vai realmente ter agora as tabelas físicas, índice, visão, procedure, usuários, grupos, correto? Então, essa parte da criação de banco é a hora que vocês precisam saber o quê? Da tecnologia que vocês vão usar. Se é realmente Microsoft, se é Oracle, se vai ser Postgres, se vai ser MySQL. Agora realmente é código que vai vir aqui, ó, tá? E o banco de dados operacional. O banco de dados operacional já é ele realmente com dados populados, funcionando certinho, com as suas devidas permissões. Bom,
O sistema de banco de dados deve garantir uma visão totalmente abstrata do banco de dados para o usuário. Para o usuário de banco de dados, pouco importa qual unidade de armazenamento está sendo usada para guardar seus dados, contanto que os mesmos estejam disponíveis para o momento necessário. É nessa parte aqui, ó, da criação de banco que a gente começa a ver também o quê? Outras coisas, como por exemplo, sistema operacional, hardware, quanto de memória, isso daí tudo é importante para desempenho de banco, certo? Quantos acessos simultâneos vão ser o quê? Ao mesmo tempo. Se eu tenho mais consulta ou se eu tenho mais escrita. O quanto de carga eu tenho que estar num banco de dados, para que vai servir aquele banco, né? Qual é o tipo, se o meu banco vai ser OLTP ou OLAP. Então, influencia tudo isso. Aqui, realmente, a parte técnica é muito importante. Aí é realmente se aprofundar em uma tecnologia, ou mais até hoje, né? Bom, aqui no caso, né, a gente tem o quê? Alguns níveis de visão. Por exemplo, do nível conceitual, define quais os dados serão armazenados e qual relacionamento entre eles. E no nível físico, é o nível de abstração mais baixo, que define efetivamente de maneira como os dados são armazenados, né? No SQL Server, no Oracle, né, basicamente, a gente teria o quê? O nosso banco de dados gravado em arquivo. Tá? Quem conhece o SQL Server vai falar, olha, o SQL Server grava os dados dentro de arquivos MDF e LDF, correto? Quem conhece, sei lá, o Firebird, ele vai gravar o meu arquivo em um único arquivo, as minhas tabelas em um único arquivo, que é o FDB, se não me engano. E o que acontece? Isso daí o usuário nem precisa saber. O que importa para o usuário em si são os dados. Tá? De que forma que eles estão armazenados, essa visão aqui, ó, ela não deveria ter, inclusive. Tá? Mas, para vocês analistas, importa. Justamente porque, provavelmente, esse banco de dados vai precisar sofrer manutenção no futuro. Tá? Enquanto o meu banco de dados tem seus 100 megas, 500 megas, 1 giga, tranquilíssimo. Ele vai aguentar, o hardware geralmente suporta. Agora, começa o banco de dados ter 200 gigas, 500 gigas, 1 tera, 10 teras. Se você não der manutenção, ele vai parar. E é certeza absoluta. Você precisa ter o quê? Um acompanhamento disso daí. Tá? É aí que entra o quê? A mão de obra realmente especializada. O cara que vai lá, estuda tecnologia, tira a certificação, tá? Ou realmente estuda realmente aquilo que quer. Tá? Então, é complexo sim, mas ainda, para mim, a parte mais importante é da aplicação. Se você não tiver desenhado bem todo o design para a sua aplicação, o usuário não usa o seu sistema. Tá? Todo bom sistema de banco de dados deve apresentar um projeto que visa a organização das informações e a utilização de técnicas para o futuro do sistema obtenha boa performance e também facilmente, né, facilite infinitamente manutenções que venham a ocorrer. Hoje, pessoal, o que acontece? As empresas sempre vão mudar. Tá? Antigamente eu ficava bravo, putz, a gente acabou de fazer a instalação do sistema, vai ter que migrar? Vai. Não tem jeito. Hoje o ritmo de atualização é muito rápido. Ela mudando as regras dela, por conta geralmente do mercado, vocês vão precisar mudar o sistema, vai ser um reflexo disso daí. Tá? Então, por isso que a área de TI é uma área sempre aquecida. Tá? Por mais que eu tenha sistemas antigos, sempre se tem manutenção. A área de desenvolvimento é uma área que eu, pelo menos, vejo que nunca acaba. Nunca vai acabar tão cedo. Tá? Não tem jeito. Quanto mais sistema se tem, mais manutenção vai precisar dar. Certo? E agora ainda, com essa onda de aplicativos móveis, o que se tem precisando de desenvolvedor é muito grande. É uma área muito aquecida. Tá? O projeto de banco de dados se dá em 2 fases, modelo conceitual e projeto lógico, que a gente acabou de ver aí. Essas 2 etapas se referem a um sistema de banco de dados ainda não implementado, ou seja, que ainda não existe, sendo um novo projeto. Para os casos em que o banco de dados já exista, mas é um sistema legado, por exemplo, ou um sistema muito antigo, sem documentação,
o processo de banco de dados se dará através da utilização de uma técnica chamada engenharia reversa, que será vista em outra oportunidade. Quando a gente tem, isso daqui, pessoal, não serve só para banco de dados, isso daqui serve para sistema também. Se você não tem nenhuma documentação, se você não tem nada do seu sistema, você vai ter que fazer todo um processo reverso, justamente para você entender o que está acontecendo. Tá? É a mesma coisa ainda, projeto de um prédio. Tá? O projeto de um prédio, eu só tenho um único engenheiro que vai fazer a assinatura desse prédio, de todas as plantas? Muito difícil. A não ser que o cara seja engenheiro elétrico, engenheiro hidráulico, certo? Engenheiro civil, tá? Engenheiro, às vezes, até ambiental, dependendo do prédio que você colocar, vai precisar de um cara desse, correto? Tudo num só, mas é muito difícil um cara saber tudo, tá? Para a nossa área, é a mesma coisa, tá? Raramente você vai ter um único cara que vai saber desenvolvimento, banco de dados, redes, infraestrutura, segurança. É muito complicado, é uma área muito grande. Então é por isso que você tem o quê? Tá? Pessoas que realmente se aprofundam em um determinado conhecimento. Tá? Lógico, fazendo a engenharia reversa, ela sai muito mais cara do que você ter a documentação. O processo de entender o que está acontecendo, tá? Você demora muito mais tempo do que você ter a documentação em si. Infelizmente, é isso que acontece. Tá? Bom, no modelo conceitual, é a descrição do banco de dados de maneira independente do SGDB, que define quais são os dados que apareceriam no banco sem se importar com a implementação. É o que a gente estava vendo até agora. A gente estava desenhando o MER, mas sem precisar saber qual era o banco que a gente utilizava. Tá? Uma das técnicas mais utilizadas entre os profissionais é a modelagem, é a abordagem entidade-relacionamento, onde o modelo é representado graficamente através de um diagrama entidade-relacionamento. Então, ó, isso daqui é o que a gente estava vendo. Ok? O modelo acima, entre outras, nos traz informações entre alunos e turmas. Para o caso de alunos, será armazenado seu número de matrícula, endereço e nome, enquanto turmas teremos informações do código, sala utilizada e período. Então, essa parte aqui, eu tenho as minhas entidades e eu tenho o quê? Os relacionamentos entre entidades. Nas minhas entidades, elas formam um agrupamento do quê? Né? De características. Né? Matrícula, nome, endereço. Já no modelo abaixo, no MER, contendo assuntos referentes à locadora. Ah, aqui é um outro exemplo. Então, aqui ó, é um exemplo o quê? Um pouco mais extenso. Eu tenho o quê? A minha entidade fita, certo? Cliente, ator, filme, todos eles possuem algum tipo de relacionamento entre eles. Ó. Tá? E todos eles possuem seus devidos atributos. Tá? Modelo lógico. Descreve o banco de dados ao nível do SGDB, ou seja, dependente do tipo particular de SGDB que será utilizado. O modelo lógico, então, na verdade a gente já tem uma preocupação de qual é a tecnologia. A gente já está, na verdade, estudando isso daí. Não podemos confundir o software que será utilizado. O tipo de SGDB que o modelo lógico trará é o mesmo, se o mesmo é relacional, orientado a objetos ou hierárquico. Esse tipo aqui, na verdade, a gente não está se preocupando, então, que ele vai ser especificamente Oracle, por exemplo. Mas a gente tem que saber, olha, o banco de dados que a gente vai estar utilizando é o relacional? O tipo de banco de dados é orientado a objeto? Ou vai ser um não SQL hoje, que é bastante utilizado? Tá? Ah, é relacional. Beleza, já definimos isso. É nessa parte aqui que o modelo lógico ainda se preocupa. Depois que a gente definiu que é relacional, quais são os fabricantes que oferecem modelos de bancos relacionais? Ah, não é. É não SQL. A gente vai precisar cadastrar dados não estruturados, devido à demanda. Certo? Eu tenho uma nova rede social que a gente acabou de criar e a gente não pode ter o quê? Um banco de dados tão engessado quanto o banco de dados relacional. Beleza. Quais são agora os fabricantes que trabalham com banco de dados não SQL? É esse tipo aqui do modelo lógico que vai definir isso daqui para a gente. Se abordarmos o modelo relacional por serem mais difundidos,
neles os dados serão organizados em tabelas. Então, como a gente está estudando relacional, os dados vão aparecer mais ou menos dessa forma aqui, igual como se fosse uma planilha lá do Excel, né, em tabela. Matrícula do aluno, nome, endereço, turma. Ó. Então, eu vou ter mais ou menos esse tipo de visão. O modelo lógico do banco de dados relacional deve se definir quais as tabelas e os nomes das colunas que se compõem as tabelas. Para o nosso exemplo, poderíamos definir o modelo lógico conforme o seguinte: aluno e turma. Aqui, ó, isso daqui não é o MR que a gente tem, o modelo relacional? É a transformação do nosso MER em tabela? Pois é, essa é a parte do quê? Desse nível aqui, modelo lógico. Tá? Bom, portanto, é sistemática similar à análise de sistemas convencionais. Essa visão unificada dos dados é comumente chamada de modelagem de dados e correspondente a uma abstração do mundo real, contendo o conjunto de informações sobre o mesmo que julgarmos importantes para armazenar e manipular. Tranquilo. Obrigado. Então, pessoal, aqui, ó, a gente tem essa figura aqui, ó, correto? Isso daqui seria o nosso mundo real, que N pessoas têm essa visão. Geralmente são os usuários, correto? A gente vai pegar tudo que o usuário quer analisar, certo? Fazer tudo certinho como a gente fez, fazer as modelagens e transformar num modelo conceitual. Depois, no modelo conceitual, a gente vai transformar isso no modelo lógico. Vocês estão vendo que isso daqui, ele está dividindo o modelo lógico aqui, ó. Essa parte do modelo lógico, ela é parte independente, mas parte dependente. Opa, por que parte independente? Independente porque você não necessariamente precisa saber qual é o banco de dados que você vai utilizar. Mas dependente porque a tecnologia, pelo menos, você já vai precisar se ele é relacional, se ele é hierárquico, se ele é orientado a objeto. Tá? Supondo que seja realmente relacional, legal, a partir do modelo lógico, eu transformo meu modelo físico. Agora aqui eu tenho que realmente escolher o fabricante e qual é o banco de dados que eu vou utilizar. No modelo físico eu começo a realmente me preocupar com isso daí. Ok? Beleza. Bom, a linguagem SQL. O modelo relacional desenvolvido por Code definiu as metalinguagens álgebra relacional e cálculo relacional, que implementavam os conceitos do modelo, básicos do modelo. Elas tiveram grande influência no desenvolvimento subsequente dos propósitos do modelo relacional. Em 1970, pessoal, um pouco antes até, esse cara aqui, ó, fez um estudo muito grande, matemático, certo? Para quê? Para que a nossa linguagem SQL existisse. Toda a parte de conjuntos que a gente tem na matemática foi aplicado justamente aonde? Foi aplicado aqui, ó. Então, a matemática é muito ligada a qualquer área da programação, certo? Principalmente banco de dados. Banco de dados tem uma grande influência, tá? SQL, ou Structured Language, Query Language, ou Query Language, é uma linguagem de definição de manipulação de bancos de dados relacionais desenvolvidas pela IBM na década de 70 e padronizada pelo comitê ISO e ANSI. Tá? Complementa que SQL é um conjunto, Oliveira aqui no caso, de comandos de manipulação de banco de dados, utilizando para criar e manter a estrutura desse banco, até incluir, excluir, modificar e pesquisar informações baseadas em tabela, nas tabelas. A linguagem SQL não é uma linguagem de programação. Apesar de nós utilizarmos SQL nas programações, ela não é uma linguagem de programação em si. Tá? Os próprios fabricantes fazem isso à parte. Cada fabricante vai lá e constrói a sua linguagem de programação dentro da sua tecnologia. Mas o SQL em si não é. Ele é padrão.
tá? Até uma certa parte. A linguagem SQL não é procedural, logo é possível especificar que ela deve ser feita e não como deve ser feita. Dessa forma, o conjunto de linhas terá atingido pelo comando e não cada uma das linhas, como é feito no ambiente procedural. Portanto, não é necessário entender o funcionamento interno do banco de dados e como e onde serão armazenados fisicamente esses dados. Para a gente poder trabalhar num banco de dados, na verdade, a gente não precisa exatamente saber como o banco de dados trabalha. A gente consegue basicamente mexer com ele. É a mesma coisa que um carro. Para você dirigir um carro, você precisa ser um mecânico? Não, né? O carro, ele abstrai muita coisa, aceleração, o freio, a embreagem, a direção, correto? Então, um banco de dados é a mesma coisa. Se você se tornar especialista em banco de dados, aí realmente você vai precisar saber profundamente como esse cara trabalha, tá? Teoricamente, deveria ser possível transferir facilmente comandos SQL de um banco para outro, contudo, isso não é possível. Naturalmente, boa parte do trabalho poderá ser aproveitado, mas deve-se fazer adaptações para a função de banco de dados que está sendo utilizado. Apesar do SQL ser um padrão ISO, ANSI, tá? Você não consegue pegar o seu SQL que está lá no Oracle e jogar lá no SQL Server e rodar ele diretamente. Você vai precisar fazer algumas adaptações. Por quê? Porque cada fabricante costuma criar o seu próprio quê? A sua própria linguagem. Tá? Então, o SQL puro vai rodar, mas geralmente você vai necessitar mais do que isso. Então, não tem muito jeito. Apesar, então, de o SQL ser padrão entre bancos, é muito difícil você deixar ele totalmente puro, para que ele rode em vários bancos. Tá? É muito difícil mesmo. A linguagem SQL, ela tem sublinguagens ou subdivisões. A DDL permite a criação de componentes do banco, como tabelas, índices e outros. Principais comandos: create table, alter table, drop table, create index, alter index. Correto? Eu consigo manipular, então, objetos do meu banco de dados com DDL. DML, Data Manipulation Language, permite manipulação dos dados armazenados ou bancos. Ou seja, eu consigo fazer inserção, deleção e atualização desses meus dados. Tá? DQL, Data Query Language, permite extrair dados do banco de dados com o comando select. Esse cara aqui, ó, é o mais difícil. O select. Tá? Por mais que seja um único comando, a flexibilidade dele é muito grande. Tá? Então, é o que realmente você demora mais para aprender. A possibilidade de quantidade de dados, a possibilidade de manipulação que você tem é muito grande. Para mim, o select é o mais difícil. DCL provê segurança interna do banco, como criação de usuário, alteração de usuário, tá? Negar ou permitir permissões de acesso, tá? Criar esquema, enfim, o DCL é linguagem de controle. Com o advento do SQL 99, a linguagem SQL passou a incorporar comandos procedurais, begin, if, function, procedure, tá? Que na prática já existiam com extensões de linguagem. Extensões de linguagem, pessoal, é a linguagem que cada fabricante faz, tá? Então, a Oracle faz lá o PLSQL, a Microsoft faz o TSQL, o Postgres faz o PGSQL. Cada um tem a sua aí. Como cada um tem a sua, não tem jeito. Cada um vai ter o quê? Comandos diferentes, parâmetros diferentes, tá? Para serem utilizados. A Microsoft incorporou no SQL Server o Transact SQL com o mesmo objetivo. A ideia é que no futuro próximo exista um padrão de programação de todos os bancos de dados. Na verdade, isso daqui, ó, é uma ideia, mas é muito difícil, tá, acontecer.
A Oracle, por exemplo, não vai incorporar o Transact SQL no banco de dados dela, e nem a Microsoft e vice-versa. Correto? Pessoal, o mais importante é essa parte aqui, ó. É essa figura. Vocês estão passando, então, tá? Dessa parte aqui que a gente viu, do modelo conceitual, transformamos em modelo lógico, que seriam as tabelas. Do modelo lógico, agora a gente vai transformar em modelo físico. Modelo físico é numa tecnologia, a gente vai mexer aonde? No Access agora. Tudo bem? Para vocês justamente verem os conceitos. Tá? Tudo bem aí, pessoal? Firmeza até aí? Legal. Bom.